Boa tarde, sejam todos bem-vindos, os presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Que a doce e meiga paz de Jesus possa já estar penetrando os nossos corações. A casa oferece palestras e passes todos os dias. Nas informações nós temos no mural e também pelo site www.casadocaminhosantana.com.br. O atendimento fraterno é realizado sempre meia hora antes das palestras. E o passe à distância, nós solicitamos, que antes de pedir o cartãozinho do passe à distância, é bom passar pelo plantão, conversar, para explicar o que está acontecendo, para que aí sim possamos receber o passe à distância. Na área social, nós temos o atendimento a 86 famílias cadastradas e todo segundo sábado do mês é entregue para 46, para metade, 46, no outro mês, 46, segundo sábado do mês. Nós agradecemos a todos que nos auxiliam e solicitamos que continuem doando, porque nós precisamos bastante. Para este mês, ou mês que vem já, porque este mês já foi. Mês de fevereiro, nós estamos precisando de leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. São 700 quilos de alimento por mês. Então, é importante, que se puderem continuar auxiliando, doando, nós agradecemos muito. Venham também e participem conosco do trabalho para os moradores, com os moradores de rua, todos os sábados. Então, a partir das 16h30, os trabalhadores se reúnem, começam a preparar o lanche, para às 18 horas eles saírem daqui e irem entregar ali nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Temos também agora, para o início de fevereiro, curso básico de doutrina espírita. O início vai ser dia 7 de fevereiro, quarta-feira, às 20 horas. Então, as inscrições são feitas através do plantão. Conheçam o livro Mirabelle, volumes 1 e 2, que temos na biblioteca, em nossa livraria, E qualquer dúvida para procurar um dos trabalhadores. Nós pedimos para que os celulares sejam desligados e, a partir deste momento, então, nós vamos unindo os nossos corações. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nós agradecemos a oportunidade que nos é apresentada para darmos continuidade ao estudo e ao aprendizado da doutrina espírita. E pedimos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Que possamos aproveitar ao máximo o que estará sendo conversado na tarde de hoje e vamos assim, envolvendo com bastante carinho o nosso companheiro Rudai, que fará a exposição da tarde. O tema é Não te impacientes. Então, seja feliz, Rudai. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui juntos neste sábado, sempre em nome de Jesus, ou em nome do Pai Todo-Poderoso, para que, aproveitando esses instantes, que são breves, voam, possamos assim, com base no tema, poder refletir, ponderar acerca das questões abordadas e ver o que se aplica a nós, Todo tema ouvido ou até explanado tem a ver conosco. Às vezes descuidamos num ponto ou no outro, mas os temas geralmente nos chamam a atenção para questões que estamos desatentos,
Não tenham impacientes, do livro Caminho Espírita, lição 5, Chico Xavier, através da psicografia de Emmanuel. É um tema bastante importante, porque fala da paciência. E muitas criaturas acreditam que são pacientes, têm paciência, e percebem que, às vezes, na menor contrariedade, cadê a paciência? Né? No menor assim, frustração, também perdem a paciência. Ou qualquer assim, situação menos que não nos agrade, nós nos impacientamos. Né? Mas Emmanuel diz assim, a paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Deixa claro que Deus não faz distinção, né, entre os seus filhos. Não importa se esteja no Brasil ou se esteja na China, né, se habita o planeta Terra ou habita algum outro orbe superior ou inferior. Para o Pai, todas as criaturas, né, são passíveis do seu amor e aplicação de sua justiça. Então, achar que meu sangue, porque ser europeu ou ter descendência europeia ou asiática, não importa. Somos todos iguais perante ao Pai em espírito. O corpo, né, importante para o espírito enquanto ele está encarnado, mas conforme as próprias instruções dos espíritos. Para o espírito, o corpo não é nada, né? Apesar de, momentaneamente, ele precisar dele para a sua evolução. Quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Ou seja, a impaciência nos leva realmente a perder a confiança no próximo, no semelhante, a confiança em Deus, a confiança nos nossos protetores espirituais, enfim, a confiança em alguém, ou numa coisa, no objetivo, no projeto que nós temos. E ela arruina, né, o nosso progresso, a nossa evolução, ou aquilo que nós nos propomos a fazer. É que muita criatura, às vezes, numa situação aparentemente reversa ao que ela está esperando, ela já fica negativa, né? Ela já fica descontente, ou realmente descrente. Então é preciso, quando se propõe a um projeto, ir à frente, né? Os obstáculos ocorrerão, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, no mundo ainda cuja característica são espíritos encarnados ainda imperfeitos, né? Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com o desespero, né? Desespero que nos conduz a perdas importantes de oportunidades, né? Como vai estar na sequência, né? Existe uma situação que nós queremos que as coisas aconteçam para ontem, principalmente quando é algo que julgamos ser muito importante. E esquecemos que cada coisa tem o seu tempo. Cada ação, né, demanda de um tempo para que o efeito ou a reação ocorra. E as criaturas impacientes, as criaturas realmente que pecam nesse sentido, elas perdem essas oportunidades. Por exemplo, às vezes, na questão do desemprego, o jovem ou a jovem lá à procura do primeiro emprego, de um segundo emprego, perde oportunidades por impaciência, né? Tem que preparar o currículo, tem que estudar, tem que se capacitar, tem que se habilitar, né? Tem que fazer a sua parte e ir a campo, né, para poder procurar o emprego. E não se desesperar jamais, não se impacientar jamais, aguardar que aquilo que nos é de direito virá. Não é? Porém, quando as coisas tardam a chegar até nós, provavelmente é que o Pai quer testar a nossa confiança nele, acima de tudo, né? Quer que a gente desenvolva a vontade, o querer, e acima de tudo, né, desenvolva a capacidade de bater para que a porta abra, né? Então, a impaciência é comparável à força negativa, que muitas vezes inclina o doente para a morte. Justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Percebam? Está lá no leito hospitalar, né?
todo o cuidado médico, toda a atenção dos parentes, enfim, todo um processo de amparo visível e invisível para que a criatura recobre a saúde. E ela, na sua impaciência, não entendendo que cada coisa tem o seu tempo, às vezes julgando-se injustiçada pela doença que experimenta, pelo revés que passa ou experimenta, no caso da doença, ela perde a oportunidade e vem a óbito, né? Como está aqui no texto colocado. E são muitos exemplos, né? Mas também sabemos que quando precisamos fazer a nossa partida e a doença é a porta aberta para tal, a família que não tem base espiritual, ou pode até ter uma crença numa vida, numa religião qualquer, mas não tem a base espiritual, a família, no seu egoísmo, na sua posse, retém o doente por um tempo maior ao corpo, né? E ele, muitas vezes o doente, pressentindo que é chegado o momento de retornar, que isso acontece em espírito, né? E depois a matéria registra, ele também se agarra pesadamente, né, à matéria. E ao contrário, né? A vida física, orgânica precisa continuar, porém o negativismo é tanto que impede que as forças vitais, né, circulem livremente pelo organismo, contrariada por uma outra força, porém de cunho negativo, e ela vem a óbito, né? Ou seja, o reservatório do fluido vital não se abastece. Se queres o fruto, não despetales a flor, né? Óbvio, né? O fruto, para que ele aconteça, ele precede da flor, né? Ele prescinde e precede da flor. E ao despetalá-la, realmente, nós perdemos oportunidades. Quantas oportunidades a vida nos dá, ainda de uma forma tenra, né? A flor ainda não se desabrochou, ela está em botão. E nós, na nossa impaciência, na nossa, né, vontade que as coisas aconteçam sempre de forma rápida, perdemos mais uma vez o fruto despetalando a flor, né? Nas situações embaraçosas, medita caridosamente nos empecilhos que lhe deram origem. Esse meditar caridosamente é para nós, né? Porque situações complicadas, embaraçosas, difíceis ou atabalhoadas, é para que a gente pare, pondere prós e contras, né? Para ver se tudo que planejamos está no caminho certo. Se um irmão faltou ao dever, reflete nas dificuldades que se interpuseram entre ele e os compromissos assumidos, né? Nós somos assim, assumimos uma infinidade de compromissos, né? E uma quantidade maior nós não cumprimos. Muitas responsabilidades que assumimos nós não cumprimos. Às vezes, vamos falar uma linguagem que a gente conhece, na casa espírita, né? Assumimos diversos trabalhos, um trabalho no passe, na segunda, na terça, na quarta, e assim vai, né? Palestra aqui, palestra lá, aula aqui, aula acolá. E nós temos também os compromissos diários e, de repente, nós faltamos, né? Em muitos deles. E dificultamos o caminho, porque conta-se com a nossa presença e, às vezes, nós deixamos de, né, juntar outros companheiros que estão ali com vontade para trabalhar e a gente afasta do grupo porque já está completo. E o outro companheiro nosso no grupo está faltando, está deixando para lá, não está cumprindo com essa responsabilidade, que aparentemente é voluntária, mas é uma responsabilidade assumida para consigo e para com a espiritualidade, né? Porque o contingente humano ainda é necessário para certos trabalhos espirituais, porque doamos fluido, um fluido mais animalizado, não resta a menor dúvida, que somado ao fluido espiritual, promove a cura de muitos irmãos que vêm encarnados e também desencarnados, né? Então, nesse momento que há irmãos nossos que embaraçam de alguma forma o nosso caminho, ou os trabalhos da casa, nós temos que realmente chamar-lhes a atenção, com certeza, ver se tem dificuldade, principalmente ver se há uma dificuldade familiar. Às vezes há dificuldade familiar, há problemas que o marido não deixa, o marido é ciumento, ou a esposa é ciumenta demais, não concorda que o marido venha a casa. Às vezes o filho exige cuidados a mais,
ocorrem situações, né, que complicam o nosso trabalho. Então, refletir nas dificuldades que se interpuseram seria ser caridoso para com aquele que faltou ao compromisso e, ao mesmo tempo, ver se há uma outra forma de ajudar-lhe, né, nessas dificuldades. Se alguém te nega um favor, não te acolhas ao desânimo, a desânimo ou frustração. De vez que, enquanto não chegarmos ao plano da luz, nem sempre nos será possível conhecer de antemão tudo de bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo que nós pedimos. Percebam? Quantas coisas pedimos a Deus, quantas delas não vêm, ou demora muito mais tempo para vir, porque tudo tem um tempo. Aquilo que pedimos, que aparentemente seria útil para nós e necessário naquele momento, talvez nos trouxesse problemas maiores. Quantas negativas ouvimos e que ficamos realmente chateados com a família, com os colegas de trabalho, né? Com os colegas do culto, da casa espírita, enfim, aonde nos relacionamos, né? É falta de amadurecimento não saber ouvir o não nosso, né? A nossa falta de amadurecimento ou crescimento até espiritual faz com que a gente não aceite certas negativas. Geralmente nós educamos filhos e netos para que eles só ouçam e aceitem o sim. Na maioria das vezes, né? Todos os pais fazem isso. Até compra as brigas, as dificuldades dos filhos para si. Então nunca ensinam aos filhos, aos familiares, a aprender a dizer sim e a dizer não, a ouvir o sim e a ouvir o não. Então é importante que a gente aprenda a lidar com situações adversas. Quando alguém, seja o chefe, seja a mulher, o marido, seja alguém do nosso relacionamento, ao pedir determinadas coisas, nos diz não, vamos entender que talvez não esteja no tempo certo. Imagine que nós estamos já numa dificuldade financeira, né? E, puxa vida, eu vou tomar um outro empréstimo, né? Um crédito para cobrir um outro, né? Um débito. Tomar um outro empréstimo para pagar uma dívida. E cada vez mais eu me enforco. Só que, cautelosamente, as instituições financeiras fazem a sua avaliação e dizem não para muitas coisas. E ficamos realmente chateados, frustrados e agressivos e impacientes com os familiares. Mas precisamos aprender a lidar com essas situações. Quando financeiramente fecham-se as portas, há outras saídas, então vamos reduzir o nosso consumismo. Vamos trabalhar com o necessário, né? Uma alimentação necessária, o consumo normal dentro da casa, água, luz, energia elétrica, internet, esse negócio, vamos trabalhar com o necessário. Reduzindo, talvez eu uso o carro todos os dias para trabalhar, não, vou usar somente para as compras, para as coisas mais necessárias. Enfim, administrando os recursos que eu tenho, eu consiga ter sobras para que eu solve a minha dívida, pague as minhas dívidas, né? Fugindo de contrair empréstimos maiores, com juros mais absurdos. E aí faltará-nos impaciência quando nós cairmos nessa armadilha, e com certeza, né, faltará-nos serenidade, tranquilidade para questões mais importantes na vida. Né? Nesse ponto, Jesus estava em Jerusalém com os apóstolos, e eles precisavam pagar o tributo naquele dia. Pedro, ao conferir com Mateus que não tinha mais nem um centavo na bolsa, Pedro chegou ao mestre e falou: mestre, não temos dinheiro para pagar o imposto que é devido a César. Jesus, com certeza naquela calma, naquela serenidade imensa dele, testou Pedro, né? Pedro, vá, jogue a sua rede e pesque. O primeiro peixe que você pegar, lá dentro tem um denário de prata. Com esta moeda você vai e paga o tributo, né? É um teste para ver se ele realmente tinha paciência, é um teste de confiança em Jesus e em Deus, né? E Pedro lá foi, né? Meio contrariado, mas foi. Chegou lá, lançou a rede,
pegou o peixe, abriu a boca e tinha um denário de prata lá dentro. Foi lá, pagou os impostos, né? Veja só, como aparentemente na maior dificuldade tem solução, né? E se impacientarmos, né? Se ficarmos encolerizados, não vemos as oportunidades, elas parece que se esvaem de nós, né? Aplique-se isso para tudo. Eu fiz a minha parte, vamos aguardar que as coisas aconteçam, né? Assim, não te irrites diante de quaisquer ou qualquer obstáculo, porquanto reclamações e cessuras servirão apenas para torná-los ou torná-las maiores, né? Óbvio, quanto mais falamos na doença, quanto mais falamos no problema, quanto mais falamos nas nossas frustrações, maiores elas ficam, né? Não é? Não é assim. Está aí a televisão falando, 24 horas. Há uns dias atrás era sobre as questões da Operação Lava Jato. Agora são as questões atinentes à febre amarela. E parece que todo o foco foi para a febre amarela. Então, cria-se até uma comoção popular, né? Social nesse sentido. Então, quanto mais falamos de problemas, maiores eles ficam, né? Imagine que eu tenho um problema afetivo, uma frustração emocional qualquer, porque eu idealizava uma criatura assim ou assada, e eu fiquei extremamente magoado porque não foi correspondido, né? Não ouvi muito não. Porém, se eu ficar falando com todas as pessoas à minha volta, primeiro que eu vou perturbar essas pessoas, depois parece-me que o problema não tem fim, né? Não há solução, porque tudo está contrário a mim. Nós temos que aprender a tratar as coisas no seu devido valor e deixar que o tempo faça a sua parte. Enfim, continuar a vida, continuar a viver, né? Porque tudo tem solução. Como eu disse, eu brinco sempre. Os meus cabelos hoje são já brancos, né? Mas outrora eu tinha os cabelos bem negros, bem escuros, né? Eu tive lá 5, 6, 10, 15, 20 anos. E todos os problemas que todas as criaturas passam, eu passei. Talvez até maiores que algumas criaturas, né? Elas abalaram? Sim, abalaram naquele momento, mas hoje eu entendo que eram necessárias para o meu aprendizado. E eu estou lendo esse texto em paciência, né, falando sobre impaciência. É que eu tenho que trabalhar algumas questões ainda referente à paciência, que eu acredito que ainda não tenho em muitos aspectos, né? Então, as coisas, as informações não acontecem por acaso. Assim, quase sempre, né? A longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos não é senão o amadurecimento do assunto para que não falhem minudências importantes. Quando idealizamos, mesmo que em pensamento, ou projetamos alguma coisa, é preciso que o tempo, né, essa longa expectativa, antes de haver a concessão, ocorra para amadurecimento de todos os pontos. Imagine se o governo, por exemplo, ao idealizar um projeto, esse projeto atinge a população e atinge questões importantes, se não houvesse todo um cuidado desde o momento que ele está pensando, idealizando esse projeto, até a consecução. Esse longo tempo, que muitas vezes para nós realmente é longo, é a avaliação de vários aspectos ou impactos que ocorreriam, que poderiam trazer um problema maior. Para questões nossas diárias, não nessa mesma amplitude, nós devemos fazer a mesma coisa. Antes de tomar decisões importantes na nossa vida, temos que pensar se essas decisões não impactarão e não trarão prejuízos maiores, né? Por exemplo, pensamos em mudar de cidade, de estado, de país. É preciso pensar friamente sobre essa questão. Visitar o lugar para onde nós vamos, porque uma coisa é você ir a passeio, observar, né, no momento de passeio, que nós estamos completamente descontraídos, né? Não estamos atentos aos problemas, porque falta-nos a observação dos problemas locais. É aí, quando a gente tem esse cuidado, né, de observar, visitar, conhecer mais profundamente, nós percebemos coisas que não víamos, né? Estamos dispostos a comprar um veículo ou um imóvel. E nós sabemos que 64% de nossas aquisições são por impulsos, né? Ou seja, o emocional fala muito alto. E quando nós vamos pelo impulso, nós vamos cegos.
Nós não enxergamos os problemas, as dificuldades. Adquirimos coisas que tem problema e que não víamos. Que tal era a nossa empolgação, tal era nosso entusiasmo, e adquirimos. Então, essa adoração maior nas coisas que queremos, né? Ou até nas concessões que fazemos, precisa de amadurecimento. Imagina, por exemplo, que vamos fazer como é que diz? Uma doação para os filhos, para os netos, para a família, né? Tem um nome lá, não é tão comum a gente falar sobre isso, né? Mas nós não ponderamos os detalhes todos dessa doação, imóveis, né? Casas, carros, propriedade de uma forma geral. A herança, mas tem o... Vai fazer que você faz testamento. o testamento, exato. É lógico, as pessoas bem mais abastadas fazem testamentos, né? E a gente deixa que a morte cuide dos detalhes, né? Não é assim. Então precisamos ponderar e conhecer um pouquinho do direito, porque o direito ele é muito interessante. Ele atinge as pessoas, né, os nossos filhos, depois os nossos pais, né, cônjuges, e assim vai. Para nós não sermos criaturas injustas. Então, se eu quero doar alguma coisa, eu preciso ser justo, ver quem realmente merece. E às vezes até situações que não merecem, mas eu posso ser uma criatura bondosa, né? Uma criatura que olhe o todo, né? Não só a superfície, né? Nesse sentido, é importante nós pensarmos bastante nesses aspectos todos para não pôr em prejuízo as criaturas, né? Porque nas questões de heranças, quanta briga existe, né? E quanta mágoa ficou naquele que deixou o testamento, e muitas vezes ele deixa de colaborar, seja com os parentes, seja mesmo com a sociedade, quando não tem parentes mais, que todos partiram, né? Há muitas boas obras que são tocadas aí que poderiam ser beneficiadas nesse sentido, né? Estou falando de uma forma geral, tá? Todos nós, de um grau maior ou menor, passamos por esses problemas, né? Não queremos dizer que será mais justo ter acomodes à inércia. Desejamos asseverar que impaciência é precipitação. E precipitação redunda em violência, né? Desejamos asseverar que impaciência é precipitação. E precipitação redunda em violência. Violência gera violência, não resta a menor dúvida, né? E às vezes a gente é pego de surpresa em certas situações da vida, e a nossa impaciência, ou descontrole emocional, que a paciência também pode gerar, faz com que a gente revida, ou revide certas coisas, e isso traz problemas, né? Assim que eu lembrei nesse instante, né, vendo aí rapidamente pela manhã no canal 7, né, aquelas reportagens famosas que só aparecem crimes, né, roubos, sequestros, acidentes, assim por diante, né? O senhor, acho que o amigo ou o parente estava no carro após ter sacado a aposentadoria no banco, né? Encostou a moto logo em seguida. Um já estava abordando o passageiro e já roubando. O outro, que era um policial civil aposentado, que já também tinha sido roubado, os ladrões já estavam saindo com a moto, ele desceu do carro, puxou a sua arma e atirou contra os motoqueiros, no caso os ladrões, né? E nesse instante o rapaz, num ato de reflexo, talvez até de desespero, virou e atirou, né? Ao atirar ele matou, né? Tudo porque já tinha sido consumado o roubo. Era uma questão só da pessoa aguardar um certo tempo para que a polícia fizesse a sua parte. Mas não, querendo tomar a justiça para si mesmo, rapidamente, a gente comete essas coisas. Quantas situações ocorrem por uma questão puramente emocional, né? Parece que o nosso instinto salta à frente, como bichos nós agredimos e a coisa vira do avesso, né? Então, ante as situações embaraçosas desse tipo, manter a paciência, a calma, procurar conversar, procurar ter sempre uma postura de calma, de serenidade, porque aí nós controlamos a situação, né? O nosso instinto ou o nosso descontrole emocional leva à violência, a violência redunda em outra violência, né? Nós precisamos ter calma, muita serenidade nesse momento que a gente não tem o controle
Para as questões que temos o controle, sim, agimos. Para as questões que nós não temos o controle, nós aguardamos o momento ideal. E às vezes o momento ideal não é revidar. O momento ideal é você aguardar e deixar que pessoas mais capacitadas façam isso, né? Infelizmente, isso é estatística policial. De cada 16 latrocínios, né, que ocorrem, os 16 a criatura revidou, né, a vítima revidou. Né? E não pode. Né? A polícia deixa claro, não pode. Porque quem está ali está no controle da situação e muitas vezes está sob uma forte emoção. Na maioria das vezes está sob o efeito de drogas, que deixa a criatura completamente fria, né? Totalmente sem emoção nenhuma, e ela simplesmente age para se defender também, né? Então, violência gera violência. Esse ponto é importante, mas vamos lembrar de Jesus, né? Pedro e Jesus mais uma vez. Quando Jesus, após, né, a famosa ceia, né, naquela quinta-feira, ele sabia que aquele que o trairia já tinha ido fazer, né, a delação e trazer os soldados do Sinédrio e alguns soldados romanos. Jesus já saindo do horto, né, a caminho, ele foi abordado pelos soldados do Sinédrio, e nesse momento Judas beijou Jesus, indicando que Jesus era o líder, né? E Pedro, né, um homem bastante nervoso, desembaiou a sua espada e cortou a orelha do soldado do Sinédrio. Jesus o advertiu: Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Né? Então, naquele momento, Jesus controlou a situação, contornou o embaraço, porque poderia ocorrer coisas piores. Né? Percebam que violência gera violência. Quando, no julgamento, todos aqueles que ou julgavam ou agrediam, Jesus permanecia no estado de, né, ligação com Deus, em prece, porque tudo que ele dissesse não teria nenhuma razão de ser, porque aqueles que queriam condená-lo já estavam pronta a sua decisão, né? Então não adiantaria fazer nada. Como disse lá na cruz, né? Foi dito para ele, se Jesus quisesse, mandaria, né, uma legião de anjos para o soltar. Não era a intenção, era seguir a vontade do Pai, né? Assim vamos tocando a nossa vida, procurando controlar a nossa impaciência, diminuindo o nosso estado emocional ante situações adversas, para que a gente não colha decepções e prejuízos, né? Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa, né? Ponto importante, vamos fazer as nossas coisas e vamos aguardar, porque a paciência é um estado também de ação, né? Não é um estado de preguiça e de inércia. Então, paciência é esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Né? É óbvio, como tudo na vida, não existe um projeto perfeito, tudo tem, né, os seus embaraços. E nesse momento a paciência é importantíssima para que a gente consiga enxergar, corrigir, até mudar de rumo, de curso, para que o objetivo seja alcançado, até muitas vezes mudar o objetivo. Né? Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. Então Jesus lá fazendo a sua pregação, né, ele depois já na tardinha, 5.000 pessoas ali reunidas perante ele, e já a tarde se avançava, a noite já vinha caindo, e perguntaram, né, os apóstolos, disse a Jesus que só tinham 5 peixes e alguns pães, né? Alguns pães e 5 peixes. E como alimentar, né? Como alimentar tantas pessoas, né? Mas Jesus pergunta, quantos pães tendes? A pergunta não é material, a pergunta é espiritual. Quantos pães tendes? Quanto de bondade nós temos em nosso coração? Quantas boas obras guardamos em nós? Então, né, aguarda o melhor da vida,
oferecendo a vida o melhor que puderes. Quantos pães tendes para oferecer a vida para o semelhante? Né? Então, quando lembrarmos quantos pães tendes, o que de bom eu dou às pessoas à minha volta, né? Não importa se ela seja a pessoa mais próxima de você, mas seja aquele estranho na rua. Podemos não dar-lhes alguma coisa material, mas podemos dar-lhe um sorriso, né? Aquele estado que você não se assusta, mas que você iguala a pessoa, né? Que você mesmo sentindo os odores fétidos da pessoa, você não faz cara de nojo, mas você se comporta como uma criatura que trata seus irmãos como iguais, né? Então, quantos pães tendes é até uma palavra, uma imagem que a gente deve guardar para a prática da caridade, né? A caridade é isso. Quantos pães tendes? Quanto de alimento espiritual eu dou ao meu semelhante, né? O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, zelando a plantação. Aqui é uma imagem perfeita da paciência, né? Imagina um lavrador impaciente, ele vai colher o quê? Né? Então, o lavrador paciente, ele aguarda a colheita, mas zelando pela plantação, desde o momento que ele trabalha o solo, suca o solo, né, o terreno, joga as sementes, né, elas começam a germinar, há todo aquele cuidado de irrigação, de limpar as ervas daninhas, as flores vêm, os frutos começam a aparecer e já está ali no tempo propício da colheita. Então, o trabalhador de campo, né, o lavrador, ele é uma criatura que aparentemente tem uma paciência gigantesca, né? E é uma imagem importante para nós, para os nossos projetos, os nossos ideais, lembrar desse momento, de tratar a terra até o momento de colher, né, o fruto saboroso, o alimento que vai, né, nos matar a fome, saciar a fome, né? A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se pede atividades e esforços de acabamento, né? Óbvio, né? Não te irrites. Quem trabalha pode contar com o tempo. Óbvio, né? Tem criaturas que elas trabalham, mas elas estão tão desesperadas para acabar rapidamente que ela não se atenha aos detalhes, né? Ela não está preocupada com o acabamento, com a perfeição, né? Ou com o estado satisfatório do seu projeto, né? Então, quem trabalha conta com o tempo, né? E vamos aplicá-lo para tal. Se a crise sobrevém na obra que te consagras, pede a Deus, não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar, né? É óbvio, né? Todos os momentos da nossa vida nós temos problemas. Todos os momentos. Há dias que a gente passa, semanas ou meses, ou anos que a gente passa assim, num mar de rosas, né? Mas após a bonança vem a tempestade, e após a tempestade vem a bonança, né? Nesses momentos, temos que ligar o pensamento a Deus e pedir a Ele o quê? A força, a paciência, a tolerância, completar-nos para que a gente possa continuar o nosso trabalho, né? A casa espírita passa por problemas financeiros, passa por problemas espirituais, né? Então é preciso rogar ao Pai, através das vibrações, através da confiança na espiritualidade aqui presente, amiga, né? Para que eles fortaleçam-nos em energias para que a obra continue, né? E confiar naquele que está acima de nós, e muito acima de nós, né? Para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Para concluir, né? Todos aqui que já militam na doutrina espírita há algum tempo, ou há muito tempo, que leram as obras de Kardec, leram a biografia de Kardec, vai lembrar da biografia de Kardec que o Espírito de Verdade, ou Zéfiros, né, um deles, que estava ali mais próximo de Kardec, antes da divulgação, né, da edição do primeiro livro, pediu a Kardec aguardar para que o tempo seja propício para ele publicar a obra, né? E outras obras também, aguarda, ainda não chegou o tempo. Imagina se Kardec fosse um homem precipitado, impaciente. Será que detalhes
que foi tirado dessa obra, que causaria uma interpretação pior ou dúbia, né? Tivesse passado numa primeira edição, sem o cuidado, sem o zelo, sem a prudência, né? Justamente por talvez o codificador ser impaciente, a obra kardeciana não estaria presente entre nós, né? Então, Kardec, quem reler aí a biografia de Kardec, vai lembrar do que eu estou falando, né? Que sempre o plano espiritual pedia, aguarde, porque ainda não é chegado o tempo para publicá-la, né? E Kardec às vezes começava a preparar uma obra 1, 2, 3 anos antes, justamente para olhar o todo, olhar detalhes que, pela ambiguidade, pode causar interpretação que lhe viria a prejudicar, né, o entendimento e talvez causar maiores problemas. Então a impaciência leva a problemas e dificuldades maiores, né? Tenhamos paciência, tenhamos cuidado, vamos controlar nosso emocional, como diz, né, um psiquiatra e psicólogo na área aí. Vamos contar até 10 antes de agir, né? Haja com raciocínio. A emoção sempre vai nos jogar em situações embaraçosas, principalmente se a impaciência está presente, seja nas questões materiais e principalmente nas questões afetivas, questões que envolvam relacionamento entre pessoas, porque aquilo que nós achamos que é, muitas vezes não é, porque os nossos sentidos podem estar embaçados por uma visão errada da vida, né? Desta forma, julgamos com critério. Ok? Assim, obrigado pela atenção, pela paciência, mais uma vez. E concluímos o nosso encontro. E que Deus abençoe-nos a todos. Muito bom. Chegou aquele momento da nossa participação. Seja através de perguntas, através de colocações. A participação nossa é extremamente importante. Porque... Atinente ao tema, né? Sim, atinente, de acordo com o tema, lógico. Porque toda a exposição, o ideal é que provoque em nós uma reflexão. Com certeza. Porque enquanto nós estamos refletindo naquilo que é falado, nós estamos sendo tratados. Porque num momento de impaciência, o que ocorre conosco? Nós iniciamos um projeto, pensamos em alguma coisa, vamos fazer. Até esse projeto gerar frutos, tem um tempo. E o que nós fazemos durante esse tempo? Que é justamente, temos que ter a paciência, mas nós temos que regar, trabalhar naquele projeto para que ele possa dar os seus frutos. E quantas vezes você tocou em alguns assuntos referentes à herança e que você comentou, isso dá tanta confusão. Nossa. Porque nós não temos a paciência, nós não conseguimos segurar a expectativa. Porque é um dinheiro ou um bem que virá. Quanta a briga, gente né? não sabe quando. Quanta briga, né? Se vier. Exatamente. Então, nós aí pomos a perder todo um trabalho que poderia ser realizado já em questão de paciência, para que nós possamos controlar os nossos nervos, as nossas expectativas, para que a coisa possa ocorrer. E é assim, né? Deus não frustra. Num primeiro momento, isso. Nós temos o direito de deixar uma herança, vamos supor. Mas é bom que nós tenhamos em mente que, do mesmo jeito que nos é dada, pode nos ser retirada. Sim. Então, nós temos que ter a paciência e falar, é um dinheiro, é alguma coisa que vem, mas é para ver o que nós fazemos, né? Qual a nossa melhor atitude. Alguma questão, alguma colocação? Rodai. Falei bem alto agora. Paciência. Paciência, paciência. Né? Paciência. Vendem doses homeopáticas, né? Mas é difícil comprar o frasquinho de paciência. Né? Quem tem, preserva, não usa e fica lá guardadinho. Né? A paciência tem que ser praticada. Em todos os momentos. Então tem que ser aquele frasquinho lá, tá guardadinho lá, abrir e a conta gotas. Uma gotinha de paciência hoje, uma gotinha de paciência amanhã.
Porque nós estamos passando por grandes situações, grandes transformações, que nos deixam muito angustiados, muito desesperados. Acabamos praticando atos, né, atos que prejudicam os outros por nossa falta de paciência. Né? Então, o que nós temos que pedir é que as pessoas se unam em pensamento, se unam, peçam ajuda, né? Peçam ajuda para que nós possamos passar esses momentos de dificuldade que está aparecendo para nós aí. Nós temos esse problema da febre amarela, temos o problema aí das políticas, todas aí, as pessoas se impacientam com isso, ficam desesperadas, acabam provocando um mal maior. Então, vamos pedir para que abram aquele frasquinho de paciência que tem em casa lá, pinga a gotinha da paciência, e que possa, né, ver o mundo com outros olhos, trabalhar para melhorar esse nosso Brasil, né? Tá um pouco mais, ficar mais calmos e pacíficos, porque nós somos um povo calmo e pacífico e ordeiro, né? Então, vamos ter que praticar esse exercício de paciência. Acho que está faltando esse pouquinho de remédio aí no frasquinho para a gente. Com certeza. Só para nós encerrarmos, né? Alguém gostaria de fazer uma colocação, alguma pergunta? Lógico, todos nós que passamos pela doutrina espírita, de alguma forma, lemos os livros de André Luiz, né? E vamos recordar o livro Libertação. Quem leu o livro Libertação vai lembrar, né? Que o autor espiritual lá, né? O trabalhador espiritual, ante aquela situação complicada de um processo obsessivo, né? Ele trabalhou todas as questões, né? Primeiramente que estavam, vamos dizer assim, na periferia do problema, mas que afetava de uma forma o centro do problema, né? Que era a obsessão em si. Então, o mentor espiritual pacientemente resolveu o problema de um, de outro, ajudou os obsessores, né? Cuidou dos problemas deles também, e cuidando dos problemas deles, os obsessores mudaram o foco e passou a auxiliar, né? Percebam que, às vezes, na nossa impaciência, nós perdemos a oportunidade de servir o próximo. E, desta forma, a gente perde realmente o foco quando estamos voltados somente a nós. Então, certas questões nós temos que trabalhar, né, a periferia dela. Temos que trabalhar as pessoas à volta para depois chegar a nós. Então, quando eu estou preocupado com a felicidade do meu próximo, com certeza a minha felicidade já está sendo trabalhada também, né? Obrigado a todos. Então, um bom final de semana, um bom domingo. Até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos. É o que nos resta fazer, agradecer sempre. Quando nós levantamos, quando nós acordamos, por mais aquele dia de existência física, por mais aquela ou esta oportunidade que nós temos de viver, de existir. Mas o que se espera de nós é que nós possamos servir, ser úteis e fazer, como ele comentou, o nosso melhor sempre. O nosso momento é agora. E é neste momento que nós vamos trabalhar e auxiliar. Então, nós vamos agradecendo, Senhor, pelas orientações que tivemos, pela paciência que tem conosco, pelas oportunidades que nos oferecem de aprendizado, de crescimento. E a melhor forma que nós temos de agradecer é doar aquilo que nós já temos de melhor no nosso coração. Então vamos vibrar. Vibremos pela fraternidade, paz, equilíbrio a toda a humanidade. Vibremos pelos governantes e por aqueles que trabalham na elaboração das leis. Vibremos pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares. Vibremos
pelo nosso lar, mentalizando luz, paz, harmonia e saúde. Mestre Jesus, abençoe a nossa família. Abençoe a humanidade. Dai-nos o espírito de compreensão e colaboração. E aumente, Senhor, o amor em nosso coração. Graças a Deus. Senhor, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática as orientações que nos deram e que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Que todos possamos ter uma ótima semana e possamos nos reunir novamente na semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo local, para que possamos dar continuidade ao estudo da doutrina espírita. Fiquem com Deus e uma ótima semana.